Cinematografia, episódio 38. Hoje vai ser difícil. Gravando e hoje cinematografia tá em festa. Eu digo por mim, eu não sei por vocês, mas por Aniversário mim, do Vampeta? cinematografia. No aniversário dos ícones, do meu ícone, talvez do Jason, com certeza cara. não do Fernando, mas hoje a cinematografia está em festa porque a gente está comemorando 70 anos do ícone Lars von Trier, o nosso grande cineasta dinamarquês, que sim, gente, chegou aos 70 anos, Sabe-se Deus como. firme, não tão forte, mas produzindo, o que é muito importante. E a gente está aqui hoje para falar um pouco sobre vida e obra do Lars von Trier, das coisas que a gente já assistiu, daquilo que a gente já admira, de talvez determinadas polêmicas, mas é basicamente uma conversa sobre a importância ou não desse cineasta no nosso mundo contemporâneo. E eu já começo puxando sardinha para mim, porque eu amo Lars von Trier e, inclusive, acho que cinematografia só existe por conta dele. Ô, Pronto, louco. lancei a Aí polêmica não. para Nossa Senhora. começar e eu sou a Flávia Ariello. Eu sou Fernando Gelanese. Eu sou um grande melancólico, fã de melancolia. Eu não poderia dizer eu sou o anticristo, porque isso ia pegar muito mal. Mas o que eu posso fazer se eu escrever um livro sobre o anticristo? Uhum. Depois eu volto no livro aqui. Por que eu começo? Olha, até engasguei, gente. Por que eu abro dizendo que o cinematografia só existe por conta do Lars von Trier? Eu pensei sobre isso hoje e eu digo por quê. Eu estudo cinema já faz muito tempo, eu comecei ainda no fim da graduação, mas realmente de forma mais acadêmica e mais pessoal foi durante o mestrado. E o Lars foi o meu objeto de pesquisa, e desde então eu passei a admirar, a continuar assistindo as coisas que ele produz. É muito comum, quando alguém estuda alguma coisa profundamente, desenvolver uma certa ojeriza desse objeto depois de um determinado tempo. Infelizmente foi o que aconteceu comigo com o Glauber Rocha, porque eu estudei um tempo e aí eu dei um tempo e veio o Lars. E o Lars, na verdade, aconteceu exatamente o oposto. Quanto mais eu estudava, mais eu queria estudar e mais eu queria conhecer e mais eu aguardava o próximo evento, a próxima colocação, o próximo festival e o próximo filme. E isso não porque eu goste das polêmicas, não porque eu gosto do que ele fala em público, não também, mas sim porque eu gosto muito da cinematografia dele e eu acho que é isso que fez com que eu chegasse até aqui hoje, né, com que tivesse a ideia do podcast e chamasse o Jason e chamasse o Feri e a gente tá aqui. Então agradeçam ao Lars von Trier, vocês gostando ou não, vocês querendo ou não, foi isso que aconteceu. Eu não sei, acho que a vida tomaria um caminho mais decente e te levaria para o cinema de qualquer jeito, viu, Flávio? Até porque, que fique claro, pode ser um terço, pode ser 2 terços, mas não completamente o motivo de cinematografia existir é o Lars von Trier. Pode ser, se eu sou um terço desse latifúndio, me incluam fora dessa. O que você acha, Jason? É ou não é? Não, concordo com o Fê, acho que não tem nada a ver. Que absurdo. Vocês não sabem de nada, vocês dois. Essa é a ideia. Ó, a gente tá falando sobre o Lars von Trier aqui porque em algum momento isso ia acontecer, mas especificamente porque no dia 30 de abril, Lars von Trier completou esses 70 anos e, obviamente, o nosso querido L'Enfant Terrible, ou o nosso querido Persona non grata, ele está presente, tá aí, pois é, essa é uma passagem bastante polêmica dele aí pelo Festival de Cannes. E o que acontece é que, claro que ele apareceria aqui de uma forma um pouco mais delongada. Eu e o Jason já fizemos um sessão extra sobre melancolia. E acho que foi o único filme que a gente falou dele até agora. Então hoje vamos fazer uma conversa um pouco mais delongada sobre a filmografia. Não toda, mas sim aquilo que a gente já assistiu e que é possível ser comentado. Mas principalmente porque
Ele mudou a história do cinema dinamarquês, e eu diria mais, ele mudou a história do cinema europeu de forma geral. E isso já é um grande motivo para a gente estar aqui falando do Lars e da filmografia dele. Qual a relação de vocês com o cinema von Treriano, meninos? Começa o Jason, vai. Eu, na verdade, assim, eu tenho um grande amigo que é um cinéfilo e ele vive me recomendando filmes que eu nunca vi, né? Porque o meu repertório é mais limitado mesmo, o dele é muito mais abrangente. E ele sempre me recomenda filmes que têm a ver comigo ou com minha personalidade de alguma forma, né? E esse amigo, ele me recomendou diversos filmes do Lars ao longo do tempo. E eu sempre assisto os filmes que ele recomenda alguns anos depois da recomendação dele, porque eu demoro mesmo pra ver filme recomendado. E quando eu comecei a assistir ao Lars, né, o primeiro filme dele que eu vi foi o A Casa que Jack Construiu, né? Começou pelo Eu não fim. entendi nada do que eu tava vendo, mas também, assim, foi um pouco não vou dizer os primórdios da minha relação com o cinema, né? Mas eu ainda não assistia filmes como eu vejo hoje, né? Do ponto de vista mais analítico, essa coisa toda. Então, assim, eu achei encantador por conta da imagem, né? Assim, da representação de tudo que você vê em tela, de toda a mise-en-scène do Lars, que tem uma cinematografia maravilhosa sempre, mas Uhum. nunca entendi aquela coisa do final, né? E com o Lars sempre tem uma coisa assim, né? O final é muito simbólico, sempre muito significativo, né? Aquela coisa toda. E aí depois eu assisti ao Melancolia, aí sim, aí já bem mais maduro, né, em comparação ao primeiro filme, tanto eu como a própria realização do Lars, no sentido de que o Melancolia, para mim, ele é um filme super redondo, né, por mais que ele tenha ali seus laivos conceituais ao longo do filme, não tem nenhuma ponta solta. Né, se você está prestando atenção no que você está vendo e para pensar no que você viu, não ficam lacunas, necessariamente. Independentemente do grau de profundidade que você tem de análise sobre o filme. Né? Você pode se aprofundar como a gente faz, você pode ter uma opinião mais superficial mesmo, só que ele é um filme que pode funcionar para todo mundo se você prestar atenção no que você está vendo. Uhum. Depois eu vi o Ninfomaníaca parte 1, e depois eu tentei ver o Dogville, que eu não consigo, né? De fato, realmente é um filme que eu não sei o que acontece, mas eu não consigo continuar vendo. Agora, essa foi a minha relação com ele, na verdade. Acho que eu pulei algum filme, mas depois a gente vê qual é. O Anticristo, né? O Anticristo, claro, que para mim também, assim, junto com Melancolia, é uma das grandes obras dele, sem dúvida, né? Assisti uma primeira vez, depois assisti pra gente discutir, estudar no Labo, e é sempre um filme inesgotável, né? Assim como Melancolia também. Então, o Lars, ele, depois de ter contato com todos esses filmes, né? E de assumir a melancolia que há em mim, todo todos os filmes dele passaram a ter um sentido muito mais profundo para mim, no sentido do que ele conseguia expressar do meu desespero pessoal, com relação ao mundo, com relação à contingência, com relação ao mal, né? E eu penso que não há no mundo mais, pelo menos, a gente poderia falar do Tarkovsky ou do Bergman, mas hoje em dia, pelo menos vivo, não há no mundo algum outro diretor que tenha coragem de fazer o que ele faz, de escancarar a presença do mal na natureza humana de uma forma tão cristalina, tão transparente, tão honesta, tão visceral ao mesmo tempo, né? Tão primitiva. E essa é a minha relação com ele, né? Uma relação filosófica, de certa forma, completamente artística, mas mais do que isso, existencial para mim. Muito Enquanto bom. o Jason comentava, eu pensei, eu vou ter que fazer uma errata aqui. De fato, a Flávia tem razão. O terço, cinematografia só existe por causa do Lars. Mas por quê? Porque quando eu conheci Flávia Ariela, ela estava lançando o livro dela. Pode mostrar, por favor, de novo, Mal. Certo? E que um dos grandes eixos, né, que norteiam esse filme é o próprio Lars, né? Esse filme, perdão, esse livro.
Com certeza. E O dá eixo, pra. né? E eu É o lembro eixo. que. E eu lembro que no afã sei lá, tentar me aproximar da Flávia naquela época, eu fui atrás do livro, elogiei e tal. Talvez eu estava interessada mais na autora do que no autor abordado. Mas Com enfim, tá aí, certeza ó. também. Sendo sincero, eu vou Deu ter que fazer um certo. errado. Mas assim, pelo Acho motivo bom. mais torpe do mundo, né? Ou seja, só, de certa forma, o Lars aproximou eu a Flávia de uma maneira bem esquisita. Cara, Ainda que você odeie, né, o filme abordado no livro. é bem ruim mesmo. Mas eu acho que é assim, ó. O que é legal, né? Lógico, né? Sabia da existência de um ser chamado Lars von Trier, diretor dinamarquês e tal, mas eu tenho uma coisa que é meio esquisita, até por ser produtor audiovisual também, e a Flávia acha um barato isso. Do mesmo jeito que eu acho que a gente tem que ter curadoria na vida para escolher o que vai assistir e ser influenciado naturalmente, porque tudo que a gente consome, de certa forma, influencia nossa linguagem, nossas opiniões, mesmo que seja na negação e tal, eu acho que é uma coisa que as pessoas pensam muito pouco, que elas não devem assistir para não serem influenciadas. E é um negócio meio esquisito, né? Mas eu sinto isso. Então, por Exato. exemplo, faço isso com Almodóvar, nunca assisti nada do Almodóvar, porque eu não quero ser influenciado pelo Almodóvar. E, cara, a gente pode, no episódio sobre Almodóvar, que talvez eu assista para fazer, eu posso dizer o porquê que eu faço isso. Mas no caso do Lars era uma coisa meio parecida. Porém, entretanto, contudo, uma paixão retumbante por Flávio Ariel me fez eu dar uma encarada e ver que esse cara. E qual não foi a minha surpresa quando eu me decepcionei muito, assim, eu não gostei. Sendo sincero, eu gosto de Dogville, eu acho que é mais engraçado, né, que não pegou o Jason, mas de certa forma eu gostava, especialmente por causa do formato diferentão, barroco, de filmagem, de direção de arte, da espacialidade. Aí eu vi o Anticristo e não gostei, assim, por N motivos, que depois, quando a gente falar do Anticristo, eu posso aprofundar. Aí depois eu vi Ninfomania, que achei, os mesmos problemas para mim que tem no Anticristo aparecem no Ninfomania, na minha opinião, de como ele dirige, especialmente como ele é roteirista. Eu acho que assim, simplificando a minha ideia do Lars, eu acho que ele é um diretor ok e um roteirista péssimo. De péssimo para horroroso, assim. Mas fazer o quê? É venda casada, né? Ele escreve os roteiros dos próprios filmes. Então, e foi isso. E eu acho que eu assisti Melancolia fragmentadamente, que a Flávia estava reassistindo para o grupo de pesquisa de vocês, e eu fui assistindo alguns pedaços, assim. Eu achei legal até, mas é meio muita mastigação de mingau, também acho que tem problemas no roteiro, assim. Mas esse eu não posso cravar com certeza, que eu não assisti com aquele atenção e afinco. Então, assim, o Lars para mim é dúbio, né? Embora tenha me trazido muita coisa boa na vida, as obras deles necessariamente eu não acho grande coisa. Mas acho legal estar aqui para debater com vocês sobre isso, até que vocês deem mais visões positivas. Quem sabe eu não perco essa peixe sobre o autor aqui. A prova viva de que é possível você estar com uma pessoa que não tem o seu mesmo gosto estético, fílmico, musical. Claro, não é tudo isso, mas, né? Enfim, gente, funciona, tá bom? Você não precisa ser gêmeo da pessoa que você namora, casa e etc, né? Vive junto. Não precisa disso. Bom, A diversidade é possível e ela é completamente factível necessária, de né? conviver, de formar uma família, e tá tudo bem, entendeu? A Claro. diversidade. Se a gente... Agora, eu vou fazer o seguinte: eu quero fazer um breve percurso pela vida do Lars von Trier, até a gente chegar nesses filmes que são os mais discutidos, né? Então, tá aqui o Fer tá exibindo uma imagem dele, ele tá vestindo uma camisa de Cannes, escrito Persona non grata, porque ele chegou a ser expulso de Cannes depois de uma polêmica durante a época de exibição do Melancolia, quando ele teve uma fala bastante problemática em relação a Hitler, enfim, depois eu posso voltar nisso, mas ele já retornou a Cannes, já foi premiado, enfim, durou muito pouco, porque, de fato, como eu disse, o Lars von Trier muda a história do cinema dinamarquês, principalmente, e europeu, né? Ele leva as pessoas ao cinema, ele traz
um burburinho em torno dos filmes e não é só por conta de polêmica. Eu acredito que os filmes do Lars von Trier, de fato, tocam em pontos que são muito importantes, como o Jason disse, há poucos cineastas tão autênticos hoje que não têm medo de trazer certos problemas à tona. E eu diria mais, o Lars faz isso desde o início. Para quem já viu os primeiros filmes, boa parte dessa discussão já estava lá. Então a gente está falando sobre um cineasta dinamarquês. Há pouquíssimos outros cineastas a quem a gente possa fazer referência. Talvez o maior deles é o Carl Theodor Dreyer, ou Dreyer, né? Na verdade, Dreyer, que é uma das bases de construção fílmica do Lars. Ele foi muito influenciado por duas pessoas especificamente, pelo Dreyer e pelo Tarkovsky. E essas referências são muito evidentes ao longo da filmografia dele. Eu tô falando esteticamente, né? Cinematograficamente. E ele fica famoso, ele começa a filmar muito cedo. Na verdade, com 11 anos de idade, ele já tinha feito um curta-metragem. Vocês podem achar vários curtas-metragens do Lars disponíveis no YouTube, todos gratuitamente. O primeiro dele é uma animação muito estranha que envolve uma salsicha e alguns coelhos. Não queiram me perguntar qual que é a relação entre uma coisa e outra, acho que vai da cabeça de uma criança de 11 anos, né? Mas depois ele faz outros curtas-metragens e aí por fim ele entra na universidade para estudar cinema, de fato. E o primeiro filme dele, o longa-metragem, é Elemento de um Crime. E é interessante, eu estava revendo esse filme ontem, inclusive, e ele está com uma qualidade muito boa, disponível na MUBI. E é muito legal ver esse filme com uma alta qualidade, porque a questão estética dele é extremamente importante, como em quase todos os filmes dele. Nesse caso é a coloração. Então, o Lars ali, ele tá flertando muito fortemente com o Tarkovsky. Quem conhece Tarkovsky e assiste Elemento de um Crime, consegue ter isso de forma muito clara. Só que como o primeiro filme, primeiro longa, ele abusa até dessa estetização em vários momentos, então é um filme que chega a ser até cansativo por tanto recurso que ele utiliza como linguagem cinematográfica, mas é impressionante a beleza estética que esse filme trabalha, né? E aí, enfim, ele vai passando por outros filmes e é interessante que ele também gosta muito de trabalhar com a ideia de trilogia. E ele vai fazer várias trilogias ao longo da carreira. A primeira, inclusive, é conhecida como a trilogia da Europa ou trilogia Europa. E aí são 3 filmes que fazem parte dessa trilogia, que são esses bem do comecinho mesmo, né? Começa em 84, vai até 91. O Elemento de um Crime seria o primeiro, o segundo é o Epidemia e o terceiro é Europa. Eu não assisti Epidemia, mas seria um filme de terror. E o Europa, sim, é interessante, fala um pouco sobre a questão do fascismo dentro da Europa, e aí ele encerra essa trilogia, e aí entra na chamada trilogia Coração de Ouro. Só que o que separa uma fase da outra? O famoso Dogma 95. É isso que joga luz sobre o Lars von Trier. Ele estava com o quê? Pouco mais de 20 anos à época. E junto com outro cineasta que vai se tornar muito famoso também, que é o Thomas Vinterberg, e tem um terceiro ali também, eles formam o grupo que dá uma nova estética, uma nova cara ao cinema dinamarquês, através de regras quase impossíveis de serem cumpridas. É o chamado voto de castidade. O que é muito estranho, porque até então Lars von Trier fazia um cinema muito experimental. E vai continuar sendo, só que dentro de uma certa camisa de força. Porque se vocês procurarem, depois é bem legal vocês procurarem para ler quais são esses votos, esses dogmas que ele está propondo. Olha o nome, dogma. É uma linguagem religiosa por si, em si. E a ideia é que sigam regras que são regras que eu estou chamando aqui quase de impossíveis, porque elas são muito restritas, tais quais dogmas religiosos. Então, só pode filmar com luz natural, só pode filmar em locações, tudo que acontece na filmagem tem que ser real, ou seja, nada que aconteça ali pode ser inventado, do tipo alguém dá um tiro numa pessoa, isso não pode ser
filmado, porque teoricamente a pessoa teria que levar um tiro de fato, né? Então, são coisas que são muito restritivas. E elas são tão restritivas que o Lars vai fazer um filme inserido no Dogma e o Vinterberg também. Acabou. Ninguém mais consegue fazer e eles ficam tentando burlar as próprias regras. Ou seja, coisa de gente jovem, né? Você lança uma ideia e você mesmo não consegue cumprir aquilo, porque aquilo é absurdo. Só que, pasmem, eu não sei se vocês sabiam, meninos, mas até hoje o Dogma existe. E se você é um cineasta e quer receber o selo de que seu filme é um filme pertencente ao Dogma 95, você pode enviar o seu filme para eles, eles vão analisar e tendo todas as características, ou seja, seguindo toda a dogmática, você recebe um selo de autenticidade. Eu achei isso incrível, né? Fazendo minhas últimas pesquisas. Ou seja, a gente pode tentar seguir o voto de castidade e fazer nosso filme dentro do Dogma 95. Que tal, Jason? Que bobagem. É uma grande Que bobagem. bobagem. Mas se você fizer talvez a minha biografia no estilo do Lars, provavelmente você vai conseguir o seu. Não, e tem muito sua cara isso. Tem muito sua cara. Que sacanagem, pô. Só que aí Imagina, que Jason. tá. Gente, isso é muito louco, olha só. A ideia de você ter desde o início regras muito claras e que não conseguem ser cumpridas é tão a cara do Lars von Trier, Uhum. né? Porque ele só consegue fazer um filme inserido nisso, que é Os Idiotas, que, aliás, é um filme que eu não consigo rever. Eu assisti esse filme, eu tinha, sei lá, 16, 17, 18 anos. E depois eu nunca mais consegui rever, porque ele é muito incômodo. Vocês assistiram? Vocês chegaram a ver algum Não. trecho desse filme? É muito incômodo. Me ajuda, Flavinha, a lembrar se tiver imagens, porque tem muitos filmes que eu não conheço, tá? Se tiver imagem, você fala que eu ponho aqui, tá? Eu posso tentar achar alguma coisa aqui, mas não é nada memorável. Das que você já me passou, perdão, tá? É só Não, não porque tem, às não tem. vezes Eu você não tá coloquei citando nada. obras que eu não. Tá. Não, eu não coloquei. É o próximo filme que depois eu vou pedir a imagem aqui pra você, Fer. Mas Os bom. Idiotas é um filme que, por conta de todas essas restrições, ele é incômodo, primeiro, cinematograficamente, câmera na mão. O Lars vai trabalhar com câmera na mão por muito tempo, na verdade, quase até o final. Ele só parou porque ele está com Parkinson, né? Então ele não consegue mais operar a câmera. Ou estética, né? Veja, né? Segundo o Dogma, ele tem que operar. Tá nem aí, pô. Segundo o Dogma, a imagem tem que ficar do jeito que a mão dele permite que fique, né? Exato, Então, ué, assim. ué. Mas é muito incômodo porque é um grupo de pessoas, o filme retrata, um grupo de pessoas que fingem ter deficiência mental para ver a reação das outras pessoas com as suas próprias ações. E isso é muito desconfortável o tempo inteiro. E, obviamente, ali depois, dentro do próprio grupo, há uma discussão, porque a ideia é que eles estariam buscando pureza. Enfim, não é um filme realmente que eu indicaria para quem está começando a assistir Lars von Trier. Talvez o Festa de Família do Vinterberg seja melhor dentro do Dogma do que é tão incômodo quanto, mas um pouco menos no sentido de você não se sentir mal com o que você está assistindo ali. Só que veja, o Lars faz isso. A discussão de quase todos os filmes é que você se sinta razoavelmente desconfortável. Não são filmes para você se sentir bem. Não são filmes para você descansar. Não são filmes para você assistir numa bela tarde de domingo, porque na verdade vai ser um passeio no inferno. Todos os filmes dele são isso. Aí você fala, então por que eu vou assistir? Por que a gente assistiria filmes incômodos? Ah, não, filmes incômodos, sim. Porque a gente precisa ser incomodado para pôr a gente para pensar, para andar. Como a gente tava brincando agora sobre diversidade, né? Eu acho que o legal de filmes que propõem temas difíceis, incômodos, né? Ou que muitas vezes vão chocar com as nossas crenças, com nossas questões, é legal porque põe a gente para pensar, põe a gente para questionar. E muitas vezes questionando, revalidando os próprios pontos que a gente tem. Isso daí é legal.
O problema, cara, que eu acho que quando o Lars faz isso, ele, assim, os povos escandinavos já são um capítulo à parte na arte, vamos lá, né? Ele tem uma linguagem, uma preocupação, uma visão de mundo meio deles. Muito por conjuntura social, política, econômica, né? Os caras vivem Geográfica. geográfica, os caras vivem o paraíso na Terra. Basicamente isso. Você tem dinheiro jorrando por tudo que é lado. Tem uma sociedade muito coesa, culturalmente, poucos imigrantes. Então, assim, você não tem conflito. Então, o conflito do cara, às vezes, é essa coisa meio hiperbólica, absurda, né? Pô, vamos fingir ter problemas mentais. Assim, é um filme que causa incômodo, como eu imagino, eu não assisti, mas imagino como eu tive incômodo com os outros. O que eu acho que mais me incomoda é isso, é que parece que não são temas. Relevante não é a palavra, assim, mas é que eu acho que tem eu não sei se vocês gostam dessa expressão, mas eu acho meio white people problem. Vocês entendem? É um problema que no final do dia é o que você falou. Você tem que estar bem resolvido, boletos pagos, tudo. Bom, deixa eu caçar um problema para ter. Eu vou ver um filme do Lars. Entendeu? Aí você pode ver isso de uma maneira mais, sei lá, interessante, talvez. Porque, sinceramente, assim, é uma coisa que. Peraí, que metade das minhas coisas caíram aqui. Daqui a pouco volta. Opa, voltei para vocês? Voltou. Não, tá normal. Você nem saiu, na verdade. Tá, eu tive ainda estou tendo problema de energia aqui. Vocês seguem daí que eu já volto. Tá. Eu odeio essa expressão que o Fê usou agora. Eu, assim, detesto essa expressão. Eu imaginei. Ainda tô ouvindo vocês. Ela segrega muito o debate no sentido de que, puta, existem nós e eles, e se você vai pro lado deles, você deixa de ser nós e tal. Mas assim, no caso dos filmes do Lars, não só, mas principalmente, o Lars ele faz muitos filmes com pessoas ricas, né? Muito ricas, ou então, quando não são ricas, elas, não sei, vivem uma vida que não é uma vida que tem problemas por conta de uma certa miséria, por conta de uma pobreza, sabe? De fato, são pessoas, entre aspas, resolvidas com relação ao meio onde elas estão. A questão social. Na questão social. Dogville, por exemplo, ali o menor dos problemas que existe é a condição social do ponto de vista econômico dos personagens, né? Pensando na economia, por exemplo. Mas assim, eu penso que isso é um fruto, de fato, de onde ele vem, de onde ele está. Né? Aliás, a Escandinávia é um conjunto de países tão exemplar que os socialistas ficam falando que lá o socialismo deu certo, por exemplo. Olha o tamanho do delírio. Olha o tamanho lá, né? Olha o tamanho da imbecilidade. As pessoas não têm um mínimo de leitura econômica das coisas, mas enfim. Então, assim, eles têm grandes problemas lá. Né? São problemas de países que não têm os problemas que nós aqui, países de 23º mundo, temos. Então, eu não entendo como se houvesse uma distância entre as realidades minha, por exemplo, e a do filme, que eu tô vendo no caso de Melancolia, que é uma história de ricos, por exemplo, né? Mas eu entendo, de fato, que, assim, existem diferenças no mundo que são socioeconômicas, entendeu? Isso para mim não é uma barreira, pelo contrário, só que fica claro, fica evidente porque ele vem de uma sociedade muito mais desenvolvida. E os filmes dele retratam isso de forma direta ou indireta, dependendo do filme que você assiste. Então, até para ficar no próprio Melancolia, sobre essa questão de personagens milionários e tal, você vê que o próprio dinheiro que os personagens têm não importa. E ele retrata isso no filme. É um dinheiro que, assim, você aluga um castelo numa tarde para fazer um casamento inútil que ninguém tá afim de ir, por exemplo, que atrasa por quase 12 horas, por exemplo. Só que tudo aquilo é um grande escracho para mostrar que nada daquilo importa mesmo, entendeu? Então, é de fato uma expressão socioeconômica do contexto que ele vive, mas por outro lado ele próprio coloca isso por água abaixo, né? Então é uma contradição que eu acho muito interessante dele.
Eu acho que assim, né? Engraçado que me sinto em sintonia com você, gente, na análise, mas às vezes por um outro caminho. Porque assim, os personagens dele é isso, tá? Eles não tem muito problema. Assim, o dinheiro deixa de ser relevante quando você o tem. Se você não tem, ele passa a ser um problema. Então, assim, eu acho que os personagens dele é isso. Eles não têm, às vezes, assim, é raro, às vezes, um conflito familiar muito forte. Geralmente são umas questões mais extremadas na vida. Vocês entendem o que eu quero dizer? Assim, é um problema meio que. Por isso que eu digo, às vezes, meio filosófico ou até ético em É, alguns casos, né? totalmente. É Entendeu? totalmente existencial em todos os filmes. Se eu colocar, se eu descrever aqui cada um dos filmes que eu assisti, eu não assisti todos, eu assisti a maioria, e não todos, mas a maioria do que eu assisti são problemas de fato existenciais e que aí ultrapassa a questão social, questão racial, qualquer outra coisa, questão de se você é homem ou mulher. Não é sobre isso que ele está trabalhando, Não, né? eu acho que assim, o problema existencial pode ultrapassar, mas o problema é como ele coloca os problemas. Por que eu quero dizer? Quando ele usa, ah, como vocês falaram, por exemplo, no Melancolia, o ambiente de um castelo, as pessoas boring, não sei o que, sei o que lá, como é que eu vou me conectar a essa discussão de um problema filosófico com ele? Quando eu brinco do White People Problem, assim, eu sou latino, tá ligado? Eu não consigo olhar para esses problemas dos brancos do norte, por assim dizer, e falar assim, ah, porra, me identifico pra cacete, entendeu? Na verdade, eu acho até que muitas vezes, para mim, parece muito caricato. Eu posso estar errado, entendeu? Mas às vezes eu acho os personagens dele um pouco irreais, exagerados, entendeu? E não tem problema, Mas todos não olha, precisam ser reais, mas assim, eu não compro, eu não me conecto de alguma forma, mas deve ser um problema, não, com certeza deve ser, é da minha condição de vida, da forma com que Não, eu não, vejo a não, não, vida. não. O seu problema é que você tem uma condição solar. Você é feliz. Esse é o seu problema. Essa é a sua maldição. É por isso que eu você não se conecta com os concordo. filmes dele. Eu vou ter que Pode ser, concordar. Se pode você Ele é ser. muito fosse solar. alguém cuja alma é desgraçada como a minha e a da Flávia, você iria se conectar no mesmo instante que você visse o primeiro filme dele. É Eu ia, verdade, eu é ia pontuar, verdade. Flávia, o seguinte: pensando no que o Fê tá falando, os personagens deles têm do Lars tem três grandes problemas. É. Problemas assim de ter que lidar com eles, né? Eu colocaria aqui, não necessariamente nessa ordem, mas o desamparo, a Uhum, contingência e o mal. uhum. São Legal. problemas que, por exemplo, são problemas filosóficos, é óbvio, né? Mas assim, são problemas que você, branca entre aspas, dos trópicos daqui de baixo, pode ter Uhum, também, né? Como a gente tem, claro. inclusive, se você para pensar nisso, independentemente da condição que você tenha. Né? Eu, por Uhum, exemplo, com a minha independência financeira, o custo para me manter no mês, mas ao mesmo tempo também tenho vários problemas com relação à existência, com relação à sociedade, com relação à contingência. uhum, E uhum. ambos os problemas dos dois lados ficam me atormentando todos os dias. Então, por isso que eu acho possível você se conectar diretamente com os problemas que ele coloca, que eles têm na sociedade deles, porque são problemas humanos. Não é que Eu aqui concordo. os nossos problemas acabam pesando muito mais. Né? Entre um problema Uhum, filosófico e um problema social, é óbvio que o social pesa mais, né? Porque ele uhum, está mais uhum. latente na sociedade do que o outro que vive apenas dentro de você. Mas assim, eu te fiz uma pergunta no primeiro take que não foi pro ar do Melancolia, e eu vou Hum. repetir a pergunta aqui, até porque eu esqueci da resposta. Mas qual é a relação entre o mal e os filmes do Lars von Trier? Por que o mal é um Hum. grande personagem dos filmes do Lars? Eu acredito que olhando desde o primeiro filme até o último, é porque o mal está conectado à natureza humana. E isso é interessante porque ele fala, não sou nem eu que estou interpretando, olha só. É também uma interpretação minha de tudo que eu já assisti dele, mas acima de tudo é algo que ele nomeia. Nesse primeiro filme, que é Elemento de um Crime, ele está discutindo o quanto nós somos maus por natureza. E no último filme, que é A Casa que Jack Construiu, isso também está lá de forma escancarada. Ele não precisa dizer, ele está trabalhando com um serial killer.
né? Então veja que o primeiro é muito filosófico, ele é muito. Você precisa dar uma escarafunchada, mas ele fala. No último já não precisa mais, então ele foi se tornando cada vez mais evidente. E isso é muito interessante. O Lars foi apanhando ao longo da carreira dele, por todos os lados. Todo mundo já bateu nele, todo mundo já chamou ele de tudo que é nome, mas é interessante porque todas as pessoas que assistem de fato os filmes e conseguem algum tipo de conexão, elas conseguem entender que ele está falando sobre coisas muito profundas sobre o ser humano e nada disso é bom. E veja que ele é uma pessoa que sofreu muito ao longo da vida. E aí que tá. Qual é o sofrimento do Lars? Depressão, doença degenerativa, perdas, que são coisas que todo mundo está passível de passar. Não só quem está na Escandinávia, quem está no Brasil, quem está na África, quem está em qualquer lugar. Claro que a gente aqui no Brasil pode ter outros problemas bem mais evidentes, mas além de tudo a gente também passa por tudo isso. Né? Então eu diria isso, que esse mal vai costurando os filmes dele e aí em cada um você vê um mal diferente. Ele trabalha o mal do mais abstrato ao mais palpável possível, às vezes no mesmo filme, inclusive. E é aí que eu queria falar, não sei se você quer complementar alguma coisa, mas é aí que eu queria falar sobre o meu filme favorito dele. Uhum. Quer complementar? Eu penso o seguinte, né? Aí que tá, essa pra mim é a beleza da obra do Lars, porque a partir do momento que você despe, e ele faz isso literalmente, né? O homem, e aí o homem eu tô dizendo no sentido de espécie, né? Não de gênero, mas a partir do momento que você deixa o homem nu, a mulher nua, numa floresta, por exemplo, né? Ou se não é numa floresta, é num bosque de um castelo, então sempre tem a questão da natureza ali, né? E, assim, natureza, mal, sempre no sentido mais ambíguo, né? Porque você pode olhar tanto para a natureza do ponto de vista natural mesmo, né? Do aspecto natural, Físico. como da natureza humana, né? O mal pode ser tanto L quanto com U, né, dependendo da análise que você faz, tanto de mal-estar como de maldade mesmo. Né? Então, eu fico pensando, por exemplo, teve uma vez que eu falei com vocês aqui, eu não lembro qual que era o contexto, mas eu estava dizendo que eu fiz um breve comentário a respeito da situação do cão orelha, né? Em que aquela situação levou que as pessoas na internet comentassem ali o que queriam que fosse feito como um ato de justiça pelo cão contra os assassinos do cão, né? E os comentários, assim, são terríveis do ponto de vista da civilidade, né? Ou seja, quando você vê uma situação como essa de agressão animal, por exemplo, de abuso infantil, de abuso a mulheres, de abuso a vulneráveis, né, idosos, por exemplo, e aquilo que você quer fazer com o criminoso que cometeu aquela violência, por exemplo, vira uma coisa bestial, né? E isso é a natureza humana. É exatamente isso que é a natureza humana. Essa é a face que a gente precisa esconder debaixo da civilização, para que a gente se mantenha, é o que o Freud fala no mal-estar da civilização. A gente contém os desejos, né, a gente reprime os nossos desejos primitivos para possibilitar viver em sociedade, para possibilitar essa vivência. E isso causa melancolia, isso causa remorso, isso causa ressentimento, isso causa depressão, enfim, né, tudo que a gente sabe. Então, quando a gente vê isso em tela, e aí você sempre tem uma expressão linda, né? Como eu falei da fotografia do Lars, por exemplo. Você fica diante daquilo que existe dentro de você. E eu penso que é por isso que alguém, por exemplo, volta, que não é como Fê, alguém feliz, né? No bom sentido, claro. Mas é por isso que as pessoas que não se conectam com o mal, mas que têm consciência da natureza humana que habita dentro de si, não fica mentindo por aí nem nada, vai ver um filme do Lars uma segunda vez. Né? Como pode, por exemplo, Ninfomaníaca Parte 2 ter tido audiência? Porque o 1 mexeu com as pessoas. E olha que assim, é um filme lento, é um filme difícil de assistir, como a maior parte dos filmes do Lars, inclusive. Né? Ele não é um filme onde as coisas simplesmente acontecem.
Mas eu lembro muito na época que foi um escândalo. O Ninfomaníaca parte 1 foi um grande escândalo, né? E depois o Foi. escândalo continuou com parte 2. Mas aí é o escândalo atenuado no parte 2, né? Porque já teve o primeiro. Então, o que que levava aquelas pessoas que, inclusive, pensando até nos meus amigos, assim, pessoas tropicais, como o Fê colocou ali anteriormente, né? Por que que essas pessoas voltariam a ver um filme daquele? Ninfomaníaca, que fala sobre o esgotamento de uma pessoa, o esgotamento físico, emocional de uma pessoa ninfomaníaca, por conta da conexão com o próprio mal que reside dentro de cada um de nós. Entendeu? Que é o que a fã do Tarkovsky fala naquela carta. Eu vou ao cinema para encontrar o meu próprio eu. Tudo aquilo que me faz mal, tudo aquilo que me abate, tudo aquilo que me amedronta, né? Porque o mal realmente é uma coisa muito curiosa e misteriosa, né? Com Mas vocês certeza. sabem que nesse sentido, eu acho que esse tem um aspecto que eu sinto muita falta nos filmes do Lars, que por incrível que pareça é a contingência. Porque assim, a gente começa o filme, você já sabe tudo que vai acontecer, não tem uma surpresa. Você sabe que vai dar errado, você sabe que a pessoa vai estar ruim, ela vai estar em contato com o mal, ela vai fazer as maiores atrocidades. E eu acho que a vida tem seus caminhos diferentes, entendeu? Tem os momentos de felicidade, tem os momentos de prazer legítimo. É lógico que uma pessoa numa situação de vulnerabilidade, de um problema psicológico e tal, ou até num problema religioso, né, como acontece em outros lugares, ela vai ter que encarar essas questões, mas o que eu quero dizer assim, eu sinto que o Lars, as coisas são muito maniqueístas e ele não constrói personagens. Parece que o personagem dele são todos juntos. O que eu quero dizer? Não há um desequilíbrio entre personagens. Assim, ele não tem nenhum personagem que tem uma personalidade marcante. E aí eu vou falar uma questão que, assim, meio que chutômetro, mas é um sentimento que eu tenho e preciso emitir a opinião. Eu sinto que o Lars não deixa ninguém ser mais ou melhor ou aparecer mais que ele. Ele, enquanto diretor, ele não deixa que os personagens dele floresçam e ganhem alguma notoriedade que seja maior que a dele. Ele tem que ser o centro da polêmica. Assim, quando a gente vê essa foto aqui, assim, ninguém faz isso por acaso. Ele gosta de ser persona não grata. E assim, ele faz de birra. Eu acho que isso que é uma coisa que eu acho foda, entendeu? Eu não acho que ele seja um diretor ruim, especialmente tecnicamente falando, mas eu acho que se ele desse mais densidade e complexidade aos personagens dele, eu acho que os filmes seriam melhores. E aí a gente teria uma discussão, às vezes mais profunda, sobre os problemas extremamente legítimos que ele aborda. Eu não sei vocês, mas me digam, quais os personagens dele que vocês acham que tem profundidade e é marcante? Todos. Nenhum. Porque, assim, se você tem que somar todos para ser marcante, mas individualmente, o que ele faz que surpreendeu, Todos que não. foi algo diferente, Eu acredito que entendeu? não todos e nem nenhum. Veja, a gente vai ter que analisar filme a filme. Né? Mas Pô, eu vou dar um daí... exemplo. Não, Não, você sim, fez uma cita pergunta. um, não, E filme a agora filme é muita coisa. você tá, você tá. Eu vou citar um filme que provavelmente vocês não viram, vocês não conhecem, mas eu super indico, que eu acho que é o filme mais triste do Lars e o único com final razoavelmente feliz, razoavelmente. É um filme desgraçado chamado Breaking the Waves. Fer, tem aí a imagem, por favor. É traduzido como Ondas do Destino. Me ajuda Isso, essa. Isso. essa Nossa, mesmo. Uhum. parece um take do Bergman isso. Né? Porque vamos lá. Essa daqui é Emily Watson. Se eu não me engano, foi, se não o primeiro papel dela no cinema, talvez o primeiro grande papel dela no cinema. E ela é esse personagem gigante desse filme. E é muito interessante. Bom, primeiro que o Lars sempre trabalha com mais ou menos os mesmos atores. O Stellan Skarsgård está aqui nesse filme e ele vai continuar aparecendo. Mais pra frente ele vai ter a musa, que é a Charlotte Gainsbourg, que vai ficar com ele também até o fim. Enfim, existem algumas pessoas que estão sempre, né? A Emily Watson mesmo, acho que ela deve fazer mais um ou dois filmes dele também. O Udo Kier, que a gente já falou aqui, que trabalhou lá no Agente Secreto, que eu falei que é maravilhoso e que está presente também em todos os filmes dele. Ou seja, ele tem um séquito de personagens interessantes, de atores interessantes que permanecem com ele.
E por que que esse filme tem essa profundidade? Isso é muito interessante. Esse é o primeiro filme dentro da estética, tentando entrar na estética ali do Dogma, e ele é o primeiro filme da trilogia Coração de Ouro. Essa é uma trilogia formada por mulheres protagonistas que sofrem muito e que, mesmo depois de todo o sofrimento que elas passam, elas permanecem dentro da inocência. E isso é uma característica dos santos. Isso é muito interessante. Dentro da leitura religiosa que a gente pode fazer dessa trilogia, os idiotas entram aqui também, e eu tenho dificuldade de ver isso nos idiotas. Mas qual que é a trilogia? Ondas do Destino, Os Idiotas e Dançando no Escuro. Que, pelo amor de Deus, é o segundo outro grande filme desgraçado do Lars. Isso mesmo, Fer, com a Bjork. Então, se a gente pega, vamos lá, esses dois filmes, essas duas grandes atrizes. Aliás, Bjork não é uma grande atriz, perdão, mas é um grande personagem. Não é uma grande atriz, e depois desse filme ela prometeu que nunca mais faria nenhum outro filme, porque ela ficou traumatizada de trabalhar com o Lars von Trier, mas principalmente por conta dela mesma, porque várias outras permaneceram ali com o Lars von Trier, ok? A gente tem personagens mulheres que vão passar por situações limites e elas parecem, em princípio, tão inocentes que elas parecem crianças ou pessoas que têm um certo atraso mental. Se vocês olharem para essas personagens, vocês vão se sentir incomodados de, meu Deus, por que que elas não reagem ao que está acontecendo com elas? Porque são situações medonhas. Volta lá, Fernanda Emily Watson, por favor. No Ondas do Destino, essa é a Bess, e o filme ele foi filmado na Escócia, e, portanto, com paisagens magníficas. E o filme não deixa transparecer isso, porque ele é completamente dessaturado. E a ideia era exatamente essa. Ele foi filmado em película, transformado em vídeo e repassado em película para conseguir fazer toda essa dessaturação, para que você não se perdesse na beleza das imagens do que estava acontecendo e que você focasse na desgraça da vida dessa mulher. Ela se apaixona por um estrangeiro que está trabalhando numa uma plataforma de petróleo nessa região. É uma sociedade completamente religiosa, mas estrita. É de uma religiosidade muito restritiva e punitiva, de um puritanismo absoluto dentro de um protestantismo específico daquela região. E vem esse forasteiro, ela se apaixona e eles casam. E eles são muito felizes durante um curto espaço de tempo. E qual que é o interesse, a parte mais interessante aqui? Ela trabalha varrendo a igreja e ela tem conversas com Deus que na verdade são monólogos. Então ela conversa com Deus falando e responde por Deus, mudando a voz como uma criança faz. Quando ela tá brincando de teatrinho, a Bess faz isso. Então você vê uma inocência tão absoluta que você fala, qual é o problema dessa mulher? Mas a verdade é que ela não tem problema nenhum. Ela é alguém Incrível. puro, Incrível. e que o mundo vai maltratar da pior maneira possível. E o que acontece? Ela tem essa breve felicidade casando com um homem que a ama profundamente. E ela sente saudade quando ele vai trabalhar na plataforma. Porque ele fica dias na plataforma e ela não suporta a dor de não estar com a pessoa que ela ama. Então ela pede para Deus trazer o marido de volta, para que ele fique com ela. E o que acontece? Ele sofre um acidente na plataforma e volta tetraplégico. E ela entende que Deus atendeu o pedido dela. E aí ela pede para Deus reparar isso, que não era isso que ela queria. E qual é a resposta? A resposta vem através do que o marido faz com ela. Fala, olha, a gente se amava, mas agora eu sou impossibilitado de te amar fisicamente, portanto você vai procurar outros homens. E sabe o que ela faz? Isso é bom. Né, Jason? E aí o que acontece? Ela se prostitui para curar o marido. Ela não gosta, ela não quer, ela entende errado o que ele pede para ela, mas ela se prostitui e ela vira a prostituta daquele lugar, maltratada por todas as pessoas. Mas, gente, isso daqui é preciso ser assistido, porque
é tudo muito cru, parece um documentário, na verdade, e é muito incômodo. Novamente, um filme muito incômodo esteticamente. Então, quando ela sofre, e ela vai sofrer de maneiras horríveis, o que eu não vou descrever aqui, senão o nosso vídeo vai ser retirado do ar. Mas ela sofre de maneiras medonhas. O Lars não se furta a não filmar isso. Uma das piores cenas é com o Dokir, e eu tenho medo dele até hoje por conta desse filme. E aí é um grande spoiler, ok? Eu vou falar. Esse marido volta a andar por conta do que ela faz. E esse é o brilhantismo de Lars von Trier. Então é um personagem que de fato tem uma profundidade que só, sei lá, quem leu Dostoiévski vai conseguir entender. Porque a gente está trabalhando com a esfera da santidade aqui, que não é muito comum e nem muito aceita e nem muito palatável. E aí passa o próximo filme, Fer. E aí o que acontece com Dançando no Escuro, com a Bjork, é exatamente a mesma personagem num papel de autossofrimento por outra pessoa que vai ser completamente castigada pela sociedade e que também vai ter um final razoavelmente redentor, não para a personagem principal, mas para outros personagens ali. E isso é um musical. É um musical do Lars von Trier. Então não esperem que seja um musical hollywoodiano. Então, respondendo sua pergunta, Fer, são muitos personagens profundos, só que está dentro de uma estética e de uma construção, talvez, de roteiro que fuja muito aquilo que a gente espera de um roteiro comum. E eu sei que você entende muito de roteiro, né, que inclusive você já deu aula sobre roteiro, mas olha que riqueza que a gente tem em fugir de determinados padrões e conceitos que o Lars está trazendo aqui. Eu ainda concordo colocaria o seguinte. Não, vai você, É. Lars, vai você. Só uma observação, prometo. Não, vai. Talvez, assim como no caso do Tarkovsky e também do Bergman, você não tem nenhum personagem que é maior do que o autor. Em nenhum desses três casos. Assim como no caso do Lars. E eu suspeito que é justamente porque eles tratam de humanos. Eles tratam de pessoas do mundo, quaisquer. Entendeu? Então, assim, não tem nada realmente de magnífico em nenhum deles. Quer dizer, sem contar a profundidade com a qual o personagem é trabalhado, naturalmente. Então, nenhum desses personagens é uma grande marca. Por exemplo, é um grande herói que vai. Herói não no sentido objetivo da palavra, né? Mas assim, que tem grandes momentos, assim, muito pelo contrário. São pessoas maltratadas mesmo. Né? São pessoas que você encontra na rua, com quem você cruza no metrô, por exemplo. Só que tem histórias ali que realmente trazem um grande desespero com cada uma delas. Né? E é isso que eu admiro muito, não só entre os escandinavos, mas principalmente entre esses três autores, é que eles conseguem retratar a natureza humana, dissecar a natureza humana, a moral, não só desses personagens, mas acerca deles, mostrando que eles são humanos mesmo. Eu também não quero ficar sendo xarope que toda hora vai querer fazer um contraponto do ruim. Mas eu vou dar um exemplo que eu estava pensando enquanto vocês falavam, que é o seguinte. Vamos comparar, por exemplo, Ninfomaníaca com Impérios dos Sentidos. Beleza? Para mim, são filmes que têm um paralelo, né? Tratam sobre um tema parecido. Só que, assim, no caso da Ninfomaníaca, ela tem um problema que ela não consegue sair dessa condição mental de ser viciada. Ela é doente, né? Claro. Ela é doente. Claro. Mas a moça do Impérios dos Sentidos, o desejo que ela sente pelo cara chega a um ponto que ela também perde a mão. É doentio também. É doentio também, entendeu? Tanto que no final ela chega a castrá-lo porque ela não consegue viver sem o membro do cara. Mas daí que eu quero dizer, não sei se a nossa audiência, assistam os dois. Pega uma tarde Com boa certeza. aí. Meu Deus do céu. Não dá. Não, é complicado, galera, que são dois filmes pesadíssimos. Mas o que eu quero dizer? Porque são três, se Ninfomaníaca são dois, né? Exato. Puta, pode crer. Mas assim, o que eu sinto? Que no Império do Sentido você vê o sofrimento, a negação, a tentativa de uma certa... Que eu acho que isso é humano também, de verificar em você os seus limites, os seus problemas e você, de alguma forma, tentar entrar em contraste com aquilo. Você, assim, você cede aos desejos mesmo tentando se segurar.
O que eu sinto, às vezes, falta do que eu falo dos personagens do Lars é que não tem muito esse segurar, não. Sabe, parece que o cara tá tão fadado a ser o que é, que ele não tem. E aí, assim, eu faço 42 anos semana que vem, vivi razoavelmente um pouco. Cara, eu desconheço pessoas que, assim, lógico que eu vejo pessoas que eu falo assim, cara, eu nunca vi como a pessoa só faz merda, ela só se mete em confusão e tudo mais. Mas eu não vejo ninguém que faz isso sem ter a menor noção de que aquilo é errado e vai tentar... Ele pelo menos tenta, por mais que seja assim, alguma coisa. Eu acho que falta um pouco desse contraste, assim, eu acho que às vezes se a pessoa tentasse, falhasse, seria Não, Fer, mais eu acho interessante. que você tem até razão, porque aí os personagens, eles realmente são razoavelmente dicotômicos nisso, porque alguns são puramente maus, outros são puramente bons, como os dois casos que eu tô mostrando aqui. Isso é real. Mas é interessante que alguém dentro do cinema queira trabalhar com isso, inclusive. Não, sem dúvida. Fora do padrão maniqueísta de Marvel, por exemplo, né? Bom, Fora da sem Disney. dúvida, Tô falando de filme para adulto aqui. E sim, até dentro desse aspecto você tem razão. Talvez ele não dose tanto e esse exagero seja bom para que a gente observe determinados, não padrões, mas olha até onde chega o ser humano nisso. Mas eu fico lembrando do Nelson Rodrigues o tempo inteiro aqui, isso é muito interessante, outro porque... exemplo ótimo. Por quê? Primeiro, é alguém que tem coragem de mostrar essas coisas. Sim. O Lars e o Nelson, acho que não é à toa que eu trabalhei com os dois, porque são dois seres muito corajosos. Tanto faz o que vão pensar deles ou da obra, eles estão lá falando exatamente o que deveria ser dito. E em segundo lugar, os dois são interpelados por pessoas que tentam ver ou ler as obras e diz, por que vocês não escrevem ou fazem filmes sobre gente normal? E a verdade é que os dois respondem a mesma coisa. São pessoas normais. Não, são pessoas são normais. Gente do dia a dia. Sou eu e você ali. Só que, veja, é um exacerbamento daquilo para que a gente se olhe um pouco no espelho. E se olhar no espelho dentro disso é muito ruim. Ninguém aguenta. Não, tô ligado. E eu acho que isso é legal você ter citado, né? Porque o Nelson Rodrigues adoro. E é aí que eu falo que, assim... É porque eu entendo que, às vezes, o Lars, às vezes, faz assim, o personagem, como você falou, o bom, o angelical, né? E o personagem mal, os dois estão fadados a ser o que são, e o mal vai triunfar por vezes, assim, pela contingência e pela situação, né? Do que é apresentado. Depende o que é o mal. Por exemplo, se a gente volta em Melancolia... Põe um frame de Melancolia pra gente, Fer, por favor. Tem 2 ou 3 aí. Peraí. Aqui, né? Não. Aí é Não? Anticristo. Esse Anticristo, Depois mas é Melancolia. um paralelo direto com Melancolia. Opa, mais um, não. Aí. Ok, volta. Aí. Aí, ótimo. Pôster lindo de Melancolia. Muito bonito. Não é um pôster oficial, hein? Não é o pôster oficial, mas é maravilhoso, tá né? bonito, Lindo. Não, uma arte Tá de muito fã, bonito, com certeza. né? Maravilhoso. Melancolia tem um final feliz dependendo de com quem você conversa. Não dá não, Flavinho. Eu entendo Dá, isso aí, ou se dá. mas quem acha que aquele final é feliz já tá... O Jason tá aqui pra provar isso. Não só um final feliz, como é o meu sonho, sem brincadeira. Galera, ó, vamos fazer assim, vamos marcar uma ida pra praia aí, vamos se conectar com os humanos. Não dá. Tem coisa boa. É isso que eu quero dizer, gente. Eu sei que o mal existe no ser humano, entendeu? Mas também o bem habita. E é essa briga interna que dá o saborzão da vida. O problema da galera do Lars... Será que o bem nos habita? Opa! Não, mas algum lógico. bem nos habita, Jason. Algum Bem. Não o bem, algum bem. Veja, eu acho... bem nos habita. Sabe por quê? Eu acho que a gente é a medida de todas as coisas. Se a gente inventou o bem e inventou o mal, é porque os dois estão dentro da gente. Resta cada um fazer o que consegue da vida com isso. Eu acho que essa aqui talvez seja a questão. O Lars, ele... Tudo bem olhar para o mal, mas... Só pro mal fica esquisito, entendeu? Fica um negócio que você fala, não é possível, mano. Tipo, esse cara nunca recebeu um abraço, dá vontade de pegar o Lars. Pode chorar no meu ombro aqui, toma um abraço aí, vai.
Vem pra uma festa aqui no Brasil que você vai ver eu tomar uma cachaça aqui, você vai ver o que é Eu bom acho que pra ele não todos. suportaria o Brasil, sinceramente. Não, ele Lógico que morreria não. assim que Não. tocasse o Aqui é um solo lugar brasileiro. legal, velho. Aqui tem gente contraditória e feliz. Ele ia ferver, que nem o Ele ia Drácula no ferver, sol. É, mano. Aqui é um exatamente. lugar de gente contraditória e feliz, mano. Com certeza. Com certeza, a gente é bem contraditório e bem Pra feliz mesmo caralho, nesse né? sentido. Porque a gente Mas, tem muito mas sol, né? A gente tem muita vitamina D, Lars, venha para o Brasil, te falta vitamina D, pode ser isso? Claro que pode, né? Falta de vitamina D pode gerar muito mal-estar, de fato. Mas veja, então por que eu trago? Claro que Melancolia é um dos filmes mais bonitos é um filme bem esteticamente. bonito mesmo. Anticristo, Melancolia e Eu até a gosto do Anticristo Ninfomaníaca também, são lindos. esteticamente. Uhum. Filmes bonitos de assistir, que prazer em ver determinadas cenas. Absolute cinema, Utilização né? de. Absolute Cinema. É utilização de cores muito saturadas, utilização de super slow motion, uma brilhante utilização da trilha sonora, como ele sempre fez. O Lars é um Uhum. grande admirador de música boa. E vai de Wagner a David Bowie, ok? Eu não tô falando de, meu Deus, é só música erudita, não é isso. Ele gosta, ele utiliza. Poxa, Breaking the Waves, aliás, Jason, você precisa assistir esse filme, Ondas do Tô Destino, muito porque curioso. Volta, Fer, tem uma outra cena do Breaking the Waves que é só Isso, aqui. São vários capítulos e cada Olha que lugar capítulo tem lindo. um breve interlúdio que tem uma fotografia do ambiente e uma música. Tem Deep Purple, tem David Bowie, tem a Ry Cooder não, desculpa, tem o que canta. Oh, Jesus, esqueci o nome do cara, daqui a pouco eu lembro. With a Little Help from My Friends, mas não a versão dos Joe Joe Cocker. Beatles. Cocker. Joe Cocker, exato. É sensacional a trilha sonora que ele utiliza na passagem de um capítulo para o outro. E ele brinca com transparências, uma imagem vai se fundindo com a outra. Ele faz isso desde o início também. Então, assim, é um bom gosto absoluto. E as músicas têm a ver com o que o filme está trabalhando também. Ele vai fazer isso com vários outros, né? Mas eu digo isso porque, de fato, a gente está trabalhando com alguém que se importa esteticamente com o filme. Uhum. Só que aí que tá, se fosse só uma questão estética, beleza. Só que não é só isso. O estético aqui tem a ver com o conteúdo. O estético é um reflexo do que os personagens estão passando, do que o roteiro está trabalhando, né? Então, é por isso que ele abandona muito rápido o Dogma, porque não cabe. Tem muita coisa que você precisa usar a mágica do cinema para acontecer. Não dá para ser neorrealista com tudo. Certo? Então, para os idiotas funcionou legal, para o resto não dá. Você vai precisar trabalhar em estúdio, você vai precisar. Poxa, Bjork não é um grande furo isso, ok, gente? Bjork vai ser enforcada no final do filme do Dancer in the Dark. Claro que aquilo não poderia acontecer na vida real, né? Então é necessário que o filme termine daquele jeito. Então, Fer, procura algo do Dançando no Escuro, por favor. Tem cartaz e tem. Né? Temos aqui e eu não coloquei o cartaz, coloquei o cartaz em algum momento. Eu acho que não, Flavite. Deixa eu dar Sim. uma olhada aqui. Mas... Passou, achei. passou. Aí, Achei. pronto. Cartaz super lindo, Lindo a Bjork cartaz. canta. Apesar dos pesares, tivemos muitos problemas aí ao longo das filmagens, ela surtou, desapareceu, enfim. Ela fez um trabalho muito legal dentro das possibilidades. Temos Catherine Deneuve trabalhando como atriz coadjuvante e pasmem, quase todos os filmes, as mulheres, as atrizes foram indicadas a grandes prêmios, em quase todos elas venceram, seja Cannes, seja Oscar. Então, isso é muito interessante. É mérito somente delas? Não, isso é mérito também do roteiro e também da direção. Isso é mérito do filme em si. É extremamente importante. Então, eu acredito que a gente realmente esteja diante de um diretor gigantesco e não é à toa que ele está aqui com 70 anos filmando de novo um filme que eu tô super na expectativa, que se chama After, que é um filme sobre a morte. É um homem de 70 anos que está falecendo aos poucos pelo Parkinson.
Degenerativamente. Não é pra qualquer um isso, né? Uh-uh. Mas É, veja, eu entendo o seguinte, que no caso do Melancolia, quando a gente estava falando sobre o ponto que o Fê colocou, né, eu não lembro agora se foi o Fê ou se foi a Fly, enfim, tanto faz, mas que o final do filme pode ser feliz, Uhum, fui eu. dependendo de quem vê, não é uma brincadeira, isso é verdade mesmo. Porque no caso da Justine, que é a protagonista do filme, esta sim é uma personagem bem resolvida. Entende? Então, assim, diante da circunstância, o- um determinado destino pode ser aceito, você realiza que aquilo é o que vai acontecer mesmo e você se liberta da prisão que é lutar contra aquilo. Né? Uhum, Por exemplo, quando você tem alguém que está prestes a morrer e a pessoa aceita a morte e fala, não, eu quero ir mesmo. uhum, Né? uhum, Vai ter que ser, vai ter que ser. É claro que assim, não é um evento popular, né? Naturalmente. Mas, uhum, então, para aquela pessoa, a- toda aquela tragédia que pode acontecer é um final feliz mesmo. E você tem pessoas como ela, claro que seriam raras naquela circunstância, por exemplo, diante de um grande desastre, que, meu, só o último ato de vida dela vai ser um sorriso, porque ela já aceitou qual é o destino dela, não no sentido de haver um pré-destino, mas no sentido de que não tem o que fazer. E a irmã dela contrapõe isso, porque a irmã dela que vai representar justamente o desespero que a maior parte das pessoas sentiria numa situação daquela. Então não é uhum, uma coisa como se o Lars ele impusesse a maldade sobre 100% das pessoas. Ele mostra sempre o bem e o mal ao mesmo tempo. Né? Então eu não vi o Breaking the Waves, né? Inclusive esse nome é maravilhoso, mas a uhum, protagonista, por exemplo, me parece uma representação do bem. Assim como em Dogville, a uhum, protagonista também é uma representante do bem enquanto tal. O grande problema dessas representantes do bem é que quando elas chegam no nosso mundo, a sociedade vai atravessá-las. E isso é normal, é comum. Não é comum no sentido de que, não que acontece sempre, apesar de acontecer sempre, mas eu quero dizer no sentido de que é a realidade mesmo. A realidade, a realidade maléfica se impõe contra essas pessoas. Se impôs contra Jesus Cristo, por exemplo. Né? Então, uhum. se impôs contra Joana d'Arc, também, que seria uma representante do bem no contexto dela. Né? E é isso que a humanidade faz. Então, para mim, são filmes realistas. Apesar de que o fato talvez não seja realista, dependendo do filme que você vê, mas são filmes completamente realistas. Eu não assisti o Ninfomaníaca Parte 2 ainda, então não sei como que a personagem ela se desenvolve ao longo dele, mas a protagonista ela claramente aceitou a condição dela de ser viciada em sexo de uma forma patológica. Não é que ela se sente bem com isso, mas ela aceitou a condição dela. E isso que é uma das coisas mais brilhantes de todas. O final de Ninfomaníaca 2 é sensacional, Jay, você precisa assistir. Eu não, vou assistir com É certeza. brilhante, nossa, que final. É, no mínimo, não vou falar, não é arrebatador, mas ele é satisfatório, eu diria. Eu vou voltar um pouquinho no Dogville, falando nisso, que acho que é o filme que nós três assistimos, ainda que o Jason não tenha conseguido. Isso é muito interessante, Jason. Achei muito interessante você dizer que não consegue assistir esse filme. Fala um pouquinho disso. Eu não consigo assistir esse filme porque, assim, e- ele é brilhantemente conduzido, né? Você tem ali uma Uhum. representação teatral. Põe a Então é próxima imagem, Fer. como se você estivesse vendo o não tem. teatro através do cinema, Uhum. Aí, né? passou. Isso, essa mesmo. Uhum. Então, Achei. é como se você estivesse vendo o teatro através do cinema. E o teatro em si, ele não é a minha arte favorita, eu sei que parece um pouco contraditório, mas é mesmo. Ele não é a minha maior expressão artística favorita, porque eu realmente gosto muito do caráter fantástico do cinema, apesar de que um inspirou o outro naturalmente, né? Um vem do outro. E esse filme, ele tem essa barreira vítrea
pra mim, sabe? Que me separa do que tá em tela e de mim mesmo. Então não consigo atravessar essa barreira. Mas não é porque eu Uhum. acho o filme ruim, não é porque eu não me conecte com o mise-en-scène, mas eu entendo que o formato do filme ele cria uma barreira para que eu consiga me conectar com ele. É Uhum. curioso. Talvez eu precise de um cinema mesmo Curioso, não, muito curioso para ser isso. jogado dentro do filme. Eu vou voltar em Eu, algumas coisas que você falou já, mas Fer, por que que você gosta? O que que você ressaltaria de Dogville? eu gosto porque, primeiro que eu acho que a história tem uma complexidade gostosa, aquela questão dela, como é que ela é tratada no lugar e tudo mais, assim, eu acho bacana. Mas, obviamente, que a audácia estética e de linguagem é animal, assim. O cara teve a Uhum. ideia e fez uma ideia que você falou, caraca, ninguém antes teve, entendeu? E aí Exato. não, então nesse sentido, assim, ele avança a linguagem cinematográfica ao falar assim, não, e se a gente reduzisse aos mínimos elementos estéticos para uma arte que é audiovisual, né? O visual, e hoje em Uhum. dia, vamos lá, o visual, infelizmente, às vezes está mais sobressaindo do que o áudio, né? E aí, pô, ele faz isso numa pegada minimalista, mas o suficiente para que você acompanhe a história, entenda os personagens, enriquece. Então, assim, eu tenho que, nesse caso, eu dou muito a mão à palmatória no sentido da genialidade de avançar a linguagem cinematográfica. Tanto que, assim, não dá mais para ninguém fazer igual, porque vai ficar, fez igual o Dogville. Copiou. Copiou. Mas, poxa, eu acho que abre essa ideia de você conseguir ser mais sucinto em algumas coisas e ter mais, sei lá, minimalista mesmo. Uhum. Ó, para quem não assistiu Dogville, a gente está colocando aqui uma imagem que mostra uma aérea do que seria o cenário. Sim. E o cenário é Pois é. exatamente isso que vocês estão vendo. É um cenário Uhum. desenhado no chão, sem divisória, com algum mobiliário e acabou. O É. filme é inteiramente filmado dentro de um único galpão, de um único espaço. E o que acontece dentro do que seria uma sala, um quarto ou uma rua, ah, é imaginado, porque você não tem a divisória literal, física para separar, e isso é muito interessante. Então, em princípio, parece muito uma estética de teatro, mas, gente, eu discordo de que seja, porque de fato o que a gente tem ali, isso é muito interessante. O teatro ele precisa ter um certo gestual, uma certa interpretação que foge ao que é o cinema. E a câmera age como se de fato os ambientes estivessem sendo divididos realmente com divisórias reais e as pessoas agem dessa maneira. E é muito interessante porque você está vendo o que está acontecendo o tempo inteiro em todos os lugares, mas os personagens. Nossa, desculpa. Os personagens agem como se não estivesse a câmera ali, como se houvessem as divisórias, como se cada ato fosse único e a câmera estivesse só diante de si. Isso é muito legal. Isso é muito interessante. Só que ainda assim a gente vai ter, por exemplo, tomadas aéreas, né, planos gerais, uma brincadeira em dado momento que é também uma intersecção de uma imagem com a outra, quando o personagem da Nicole Kidman está tentando fugir desse lugar dentro de um furgão, de uma caminhonete, e ela é coberta, né? Isso que a gente vê através dessa coberta. É muito interessante os recursos que o Lars von Trier usa aqui e cada interpretação brilhante, né, que nós Uhum. temos. Então, é uma experiência muito única assistir um filme desse. Primeiro que é um filme extremamente longo, são 2 horas e 51 de filme. A personagem principal é interpretada pela Nicole Kidman. A gente tem no roteiro a Lauren Bacall, que é uma grande atriz do cinema dos anos 50, 60, enfim, Paul Bettany, tem uma galera de peso aqui trabalhando nesse Uhum. filme. E cada qual de uma forma tão majestosa. Eu acho que é um dos filmes com as melhores interpretações de todo o cinema do Lars von Trier aqui. Também acho. Ele consegue reunir um grupo muito impressionante.
E eu, particularmente, não acho cansativo, 2 horas e 50, porque eu fico envolvida com o que está acontecendo ali, eu fico na expectativa de qual vai ser o desfecho, o que está acontecendo, e a gente está lidando com uma personagem, de novo, dentro de um aspecto muito teológico, porque o nome dela é Grace, e ela chega numa cidade que fica conhecida como Dogville, a cidade cão, e literalmente ela vai ser viciada por aquela população, ela vai ser maltratada, torturada, tudo que há de pior vai acontecer com essa mulher e ela vai fazer isso ah, sem expressar raiva ou, enfim, medo, ingratidão. Em princípio, eu não vou contar o final desse filme pra vocês porque ele é extremamente catártico. Vocês acham que o Extremamente Lars tem catártico. algum tipo de fetiche com mulher que fica passiva ao ser abusada? Ou só tô coisa. Não, não. Eu Sei acho que não, né? isso é uma forma. É isso que reforça as pessoas que chamam ele de misógino. E, de novo, Não, assim como chamam o Nelson, não faz o menor sentido. Porque essas mulheres, elas vão reagir em dado momento e Uhum. elas são absolutamente protagonistas da história. Então, mas não cara, diria que existe não, um eu problema com digo. isso, não. Não, eu digo isso no sentido que, assim, existe um conceito que. Tudo bem, existe o que o autor quer passar e existe o que a obra é. Não importa se o Lars falar, não, eu não sou, eu não fez assim. Ele cria um ambiente que, assim, qualquer ser humano nas suas capacidades Mas o final mentais ia desse filme interpretar. prova o contrário. Não, O tudo final desse bem, filme prova o eu contrário. entendo. Mas eu disse estritamente assim, parece que a câmera do Lars, ele tem um certo prazer em ver o sofrimento dessas mulheres. É esquisito. Não. Ah, eu sei lá, eu acho que. Porque, veja, tem muitas. Você pega muitos elementos que ele poderia sugerir e que em outros momentos ele sugere, mas nas algumas personagens ele não quer sugerir, não, ele quer mostrar. Mas um negócio que eu ia falar, que eu acho muito interessante do Dogville, que por essa permeabilidade do cenário, eles não ter as portas, e mesmo sendo um filme longo, imagina o que exigiu dos atores, porque às vezes você está vendo enquadramento, os outros atores estão fazendo o que eles têm que fazer lá Então lá. atrás, né? É Então isso eles, mesmo. Isso é então, muito bom. então às vezes embora eles não tenham teoricamente o tempo de cena, eles têm, né? Porque tá lá no fundo. Então eu acho que nesse Ninguém sentido. sai de cena. Exato, Exato, ninguém é sai de nesse sentido. cena. Então, assim, eu acho que isso que instiga a permeabilidade das paredes, o que falta de elementos gráficos, esses pequenos pontos que você vê. Eu muitas vezes me pegava vendo uma cena e dando uma espiada lá, falando, pô, mas o que os caras estão fazendo? Uhum. Sabe, é um negócio que nesse sentido, é engraçado, né? Mas Esse é mas sensacional. porque ele leva ao extremo aquele conceito do cinema de que quando você deixa um vazio, o cabeça de quem está assistindo tenta preencher. Então, eu acho Uhum. que o que acontece no Dogville é que as pessoas acabam preenchendo quais são as cores das paredes, os espaços daquela cidade, com o feedback e a experiência que cada um tem. Porque o Lars, ele chega ao nível de minimalismo que, né, quando você retira paredes, retira elementos cenográficos, resta ou a galera que está assistindo imagina ou o cara dropa, abandona, porque também, vamos lá, enche o saco, né? Você fica o tempo todo sem ver nada, né? Então, eu acho, nesse caso, eu acho muito interessante e talvez eu acho que, entendo o Jason quando fala difícil de pegar, porque tem uma hora que você fala, cara, me dá mais elemento aí, me dá uns bagulho para eu poder escorar o que eu quero ver aqui. Enfim, Uhum. é um filme diferente. E só lembrando que o Dogville faz parte de uma outra trilogia que é chamada Trilogia dos Estados Unidos, ou Trilogia Americana Terra da Oportunidade, que vai de 2003 a 2005, só que foi uma trilogia não finalizada, né? Porque começa com Dogville, depois vem Manderley, que eu não coloquei aqui. Eu assisti Manderley há muito tempo, não consegui rever e eu lembro muito pouco desse filme. E o terceiro filme seria o Washington, que ele não fez, foi uma trilogia interrompida. E aí ele entra na trilogia da depressão, que vai de 2009 a 2013, que começa com Anticristo, passa por Melancolia e vai até Ninfomaníaca. E aí, gente, Anticristo, olha, não, eu começo dizendo o seguinte, não é um filme de terror. Não. Não é um Uhum. filme de terror. Tem quem acha que é Vocês terror? Tem. Ele foi classificado como É gênero mesmo? terror por Caraca. falta de você dizer o que é o filme.
Drama Como que você psicológico. classificaria? Poderia, Eu acho que e sim. acho que é, né? Eu Mas acho que sim. não foi. Por conta das cenas, tem algumas cenas de tortura, uma ideia de Violência um que pouco. você tem. O título, né? O título chama a ideia de terror, mas não Puta, tem imagina que se fosse absolutamente nada. anticristo por causa do título. Pô, gente, Pois é. nada a ver. Não é. Esse cartaz que o Fer tá mostrando agora, pessoal, é sensacional. Quem tá só nos ouvindo, vai até o YouTube, vale a pena ver as imagens que a gente tá mostrando. É um dos cartazes mais sensacionais, É porque bonito só mesmo. faz sentido se você assistir, É né? É muito uma bom. tesoura e cada parte é o rosto dele e dela, dos personagens que não tem nome, né? Que compõem, que é a Charlotte Gainsbourg e o William William Dafoe. Dafoe. Ele mesmo. William Dafoe, que protagonizou a versão mais popular de Cristo nos cinemas e foi convocado aqui justamente para ser o Cristo, não Jesus, né, mas do título, né? Então ela é o anticristo. Com certeza é isso. Tenho Com certeza que é certeza isso. Eu também. É, Você- eu sei eu- que. Fala. Não, eu ia falar que eu gosto. Recentemente vocês terem num programa com o Pondé, não é, Flávio? Vamos fazer um merchan aqui, já que uma das nossas participantes e tal. E eu lembro que foi muito legal Ela quando não se vocês. apresentou como âncora do cinematografia, ela tem Então, vergonha da gente. achei um Ai, que traje. Mas ela estava lá. absurdo! Ela estava Nossa, que lá. ultraje, verdade, gente. Eu não falei. Que absurdo. Eu vou Vamos. reparar esse erro. Inclusive, eu acho que, como o tema é Lars von Trier, a gente podia deixar o link para esse vídeo aqui embaixo do nosso, porque ela falava sobre o mal no cinema. E, pô, você tem um cara que explorou o mal no cinema, foi esse cidadão. E eu achei muito interessante as passagens que vocês falaram, inclusive sobre o filme Anticristo, especialmente essa aqui, que eu acho que você vai comentar, porque eu acho que aqui, nesse caso, o Lars faz poesias visuais e ideias que ele exploram com uma certa maestria. Depois ele... Sem dúvidas. Eu acho que meio esquisito o resto, mas esse começo eu acho bem foda, entendeu? Acho bem legal. Cara, eu acho que esse é um dos prólogos do cinema mais. Faltam Puta palavras. Acho que é sacada. mais inefável é a palavra quando você não tem palavra para definir. Inefável é o conceito. Para mim, o prólogo desse filme é inefável porque ele é estonteantemente bonito e radicalmente tenebroso no que ele apresenta. Como pode? Como é que foi para vocês assistir isso? Eu já falei muito sobre o assunto, né? Eu demorei um pouco pra cair a ficha, porque eu falei, porra, que fatalidade, a criança caiu, pá, não sei o quê. Mas depois eu falei, porra, mas a mãe viu e não fez nada. Mas por que ela não fez nada? Porra, porque ela tava gozando, então resolveu não parar, entendeu? Aí eu falei, ai, que filha da puta. Aí eu falei, pô, agora ele provocou uma relação. O Fernando Solar. Fernando Justo. Porra, gente, mas mesmo assim, eu saquei, assim. E o que é, assim, novamente, né? Que eu falo que é o White People Pro. Quem em sã consciência, que mãe, estamos no Dia das Mães hoje gravando, inclusive, né? Veria o filho caindo da janela e falava, não, eu vou continuar gozando aqui e eu não vou, entendeu? Sim, deve existir alguém no universo que faria isso? Deve. Mas é a exceção da exceção da exceção, né, gente? Mas enfim, eu acho que é uma alegoria interessante a ser explorada, vai. Essa eu dou a mão ao palmatório. Tipo, até onde vai o desejo e aí o amor materno foda-se e tudo mais. É um aborto, né? Essa cena ela simboliza um aborto, sem sombra de dúvidas, porque ela mistura. Oi? Eu acho que até por isso a beleza desse cartaz. É justamente pela questão do aborto, entendeu? Assim, os dois. Os dois tendo a relação, ele corta e acaba rompendo a linha da vida com a criança. Eu interpreto assim esse cartaz. As pernas da tesoura são pernas mesmo, né? São pernas. Dá pra ver esse cartaz. E aí, sangrando, me fez lembrar, assim, eu só falo do aborto, assim, eu acho que essa é a alegoria. Mas é um aborto. Volta lá assim, na cena, Fer. Não no sentido vulgar, assim, da interpretação, sabe, do que é óbvio de se interpretar, mas porque é o aborto do ponto de vista da indiferença mesmo, da relação materna, né? Ou seja, nós somos movidos por prazer, né?
não pelo bem, necessariamente. Então, ela não quis salvar o filho dela, enquanto ela estava gozando, né? E é uma cena realmente, eu concordo, talvez inefável mesmo, e ao mesmo tempo belíssima, né? Porque você tem ali quase que uma dança entre os dois acontecendo, com uma música erudita super intensa tocando, que eu desconheço, né? Não conheço muito sobre música erudita, aliás, quase nada. E ao mesmo tempo você tem essas imagens belíssimas passando, a própria criança sorrindo aí a todo momento, né? Porque ela é como se fosse um animalzinho, né? Como se fosse um pet, porque ela não tem conhecimento de nada do que ela está fazendo, ela se arrisca, e aí ela chega às vias de fato ali. Mas é um. Eu fiquei muito chocado. Né, quando vi Uhum. essa cena pela primeira vez, ela continua me amedrontando de uma certa forma, ela me intimida, né, quando eu volto a assistir o filme, mas porque ela escancara justamente esse mal do que a gente está falando, né, Uhum. mesmo. E a mãe natureza, né, um paralelo com a mãe natureza. Diante da natureza, a gente não é absolutamente nada, né? Então, uma bactéria mata a gente, por exemplo, um vírus mata a Tá no gente, IP. uma. Pois é. Você entendeu? Uma urina de rato mata a gente. Pra falar do. Qual que é o nome daquela porcaria que tá na moda agora? É o. Leptospirose? Leptospirose Não, tá não, na não. Do, moda? do, do navio. Do. Ah, é Ah, rotavírus? nossa, Ratavírus? Não, é rotavírus? Acho que é rato É rotavírus. vírus? rotavírus? Não Alguma sei. coisa Rotavírus. assim. Uma chuva. Entendeu? Então, toda essa maldade que há na natureza e que conversa diretamente com a falta de sentido das coisas, com a falta de resposta da própria natureza quando atua contra nós, é representada nesse filme ao longo de todas as cenas, praticamente. Porque é um filme sobre a natureza humana e sobre a mãe natureza, como eu vinha falando anteriormente. É o fator humano, mas é o fator natural também, né? Uhum. Materno. E para quem não assistiu, o filme abre com um prólogo. O Les von Trier gosta muito de trabalhar com capítulos. Então ele sempre faz prólogo, capítulo, epílogo, coisas do gênero. E esse prólogo é um prólogo de 5, 6 minutos, eu não me lembro agora a quantia certa, mas ele é preto e branco, em super slow motion, e toca uma música do Handel, chamada Lascia Ch'io Deixe-me Chorar, e a gente vê uma atrocidade acontecendo, né? Uma criança que cai de uma janela de forma muito poética, enquanto os pais transam no banheiro, ou em cima da. Ela começa no banheiro, vai até a máquina de lavar roupa, enfim, uma cena muito doméstica, né? E aí são. Quem gosta de easter eggs, esse prólogo contém easter eggs do filme todo que vai acontecer dali em diante. E depois corta para um outro tipo de câmera. Você sai da câmera onírica, passa para uma câmera realista. E aí o filme é bem saturado, e o luto dessa mãe e o marido tentando tratar a mulher, porque ele é psicólogo, ou seja, um problemaço, o marido tratando a mulher, né, do luto. E aí, enfim, eles vão passar por situações bastante estranhas numa cabana no meio de um lugar chamado Éden. De novo, toda a gramática teológica presente aqui. Essa cena que o Fer está mostrando agora, para mim, é uma das cenas mais emblemáticas também, que é exatamente no momento quase de hipnose. Não chega a ser uma hipnose, mas o marido está falando: olha, você tem medo do quê? E ela diz: eu tenho medo da floresta do Éden. Ele diz: então você se imagine deitando na grama daquele lugar. Agora você funda-se com aquela grama, e aí vem todo o recurso cinematográfico dela se tornando verde, se afundando naquela grama, se transformando naquilo. Ou seja, é muito didático. Natureza, a mulher, a natureza. E há imagens muito bonitas. É um filme dedicado ao Tarkovsky, portanto, tem muita influência do Tarkovsky em muitas sequências desse filme, inclusive
quase uma cópia de um plano sequência do filme O Espelho, do Tarkovsky, que está presente aqui. Muitos elementos da natureza, só que é um Tarkovsky às avessas, né? É um Tarkovsky negativado, é do mal, enquanto o Tarkovsky trabalha com a ideia positiva de natureza, o von Trier trabalha a parte negativa de natureza, né? Que filme! Eu não quero aprofundar tanto nele, mas é um filme que tem algumas cenas muito fortes de tortura e mutilação, portanto, se preparem para isso. E um final muito polêmico e aberto. O que é que acontece naquele final ali? Principalmente, ele dedicar o filme a Tarkovsky é muito polêmico, inclusive, né? Ah, Eu acho e que vocês deviam fazer uma aí, sessão extra dele. Ah, com Vocês sem dois. certeza. dúvida, A gente sem vai dúvida, fazer. isso vai acontecer. Vai acontecer muito, né? É E aí, impossível meninos, pra participar de um gente. negócio desse, mas fica ótimo com vocês. Tem Confesso que eu mais gosto de algum. assistir as sessões extras. Ô, Fer, eu acho que eu não coloquei mais nenhum frame do Anticristo aqui, dá uma Não, olhadinha. Eu creio que foram só esses são só dois. esses três. E Só. aí, pra gente caminhar pro final, uma nova trilogia. Perdão, vamos pro Ninfomaníaca, né? E Uhum. Anticristo, Melancolia e Ninfomaníaca formam a última trilogia do Lars von Trier, chamada Trilogia da Depressão, não é à toa. O Lars vai passar por um processo de depressão gigantesco, isso fica muito claro aqui em Anticristo e depois em Melancolia. E Ninfomaníaca é muito interessante. Esse é um filme que foi vendido e divulgado como um pornô. A ideia era, Lars von Trier fez um pornô, vem assistir. Isso foi um golpe de marketing para que as pessoas fossem ao cinema. Ele já era muito polêmico, já tinha passado por inúmeras polêmicas, e ele volta com esse filme, parte um, parte 2, filme absolutamente difícil de assistir em princípio. Eu diria menos difícil do que Anticristo, menos difícil do que Dogville, mas as pessoas foram esperando um filme pornô e elas se deram muito mal, porque não é. Ah, Exatamente o contrário de um filme pornô. tem um pique meio de pornô chanchada, né? Não sei, viu, Fer? Acho que até um Eu pouco. não. Tem doses homeopáticas de humor em dado momento, mas eu Não, não. diria mais trágico, né? Não, é Mais... trágico. Nossa, os Lars von Trier não fariam uma pornô chanchada. Mas, mas o que eu quero dizer, assim, é no sentido de que, sei lá, eu acho os personagens um pouco canastrões, assim, aí parece um Eles pouco, são sabe? até dado ponto. Entendeu? Mas não, mas assista. Novamente, num bom dia, tá? Ele e o Império dos Sentidos, galera. Eu não sei, eu assisti somente o número 2 no cinema, porque o um não veio para Bauru, veio o 2, vai entender qual é a E lógica. pediram tanto um que eles colocaram dois. Então, É que porque loucura acho que foi o essa? primeiro, sendo vendido como pornô, a gente. Ninguém, sei lá, o shopping da cidade Não, ia meter esse negócio. É esquisito, né? isso é falta de demanda na ótica deles, é o que a gente sempre fala aqui. Né? Eu gosto muito desse cartaz porque eu lembro quando começou a divulgação, eu já tinha defendido a dissertação, o filme é de 2013, eu já tinha até lançado o livro da dissertação poxa, tava super ansiosa por um novo filme do Lars e tudo, e eu lembro que a divulgação foi, aos poucos eles foram liberando pôsteres individuais de cada um dos personagens, e em Sim. todos eles era um momento de gozo desse Eu lembro personagem. Então, disso. claro, isso foi um golpe de marketing muito bom. Eu achei isso sensacional, Sim. né? E aqui, então, para quem não tá vendo, é o pôster com todos esses personagens nesse momento interessante, né? Mano, o Skarsgård tá E ótimo, não tá não, mano? Skarsgård é Tá. muito bom. É muito bom. Um polacão chegando lá, é muito engraçado, né? Poxa, a gente tem, né, Charlotte Gainsbourg, o Stellan Skarsgård, a Uma Turner. Shia LaBeouf, né? Shia LaBeouf, Uma Thurman, Christian Slater,
Acho que são os mais Christian Slater, conhecidos pode aqui. crer, né, mano? Jamie William Bell. Dafoe, né? William Dafoe é conhecido. William Não sei se Dafoe. você William Dafoe, claro, É. claro. Porra, o Christian Sensacional, Slater, só pode gente crer, boa. mano. Christian Slater faz um papel muito bom aqui. É Que a bom, gente acompanha a engraçado. vida da Joe, né? Desde quando ela é criança até a vida adulta. Então, é por isso que o filme é dividido em duas partes, inclusive. A primeira tem um pouco menos de 2 horas, a segunda 2 horas e 10. Então, se você estiver super animado para ver 4 horas de um filme desse, eu diria assista tudo. Se eu não me engano, meninos, existe uma versão Director's Cut, que eu não tive acesso, eu preciso Sério mesmo? procurar. Nunca Peraí vi. que eu vou procurar. Creio que sim, creio que tem uma versão Director's Cut que eu queria muito assistir, que tem, acho que meia hora a mais, se eu não me engano. E não sei se chegou a juntar as duas partes, mas eu fiquei super animada quando eu descobri isso. Acabou que eu não fui atrás para ver onde é que está disponível, mas eu assistiria tranquilamente. Puta, Há tem vários elementos. Tem, não tem? Tem, e são 5 horas e 25 de filme. Sensacional, Juntou sensacional. Preciso assistir essa versão. Precisamos, né? E a E capa é tem. ótima também, inclusive. Será que eu consigo mostrar aqui? Peraí. Deixa eu trocar para É. nós. E aí, quem tiver em casa e puder ver, ó. Olha que engraçado. Essa é a capa do Director's Cut? É. Ok. Isso foi Ela tá bem comendo divulgado maçã, na lendo época. um livro, pá. Né? A Eva novamente aqui presente. Então, Comendo né? maçã? Comendo Ela maçã. tá comendo maçã, comendo um Apresentando livro maçã. e Comendo um livro. e Comendo um livro. recebendo. E recebendo alguns beijinhos nas partes íntimas ali. Bom, isso Que é a um vida pôster melhor, não é mesmo, clássico, né? Isso é um pôster clássico do Lars von Trier aqui, né, Muito gente? bom. Mas olha, há muitos Deixa eu voltar elementos, de novo, teológicos nesse filme. Principalmente na parte 2. Por isso que eu falei, Jason, nossa, precisa assistir, porque o encerramento, assim, muda muito a parte 1 para a parte 2 desse filme. É impressionante, né? Mas, de novo, pessoal, não é um pornô. Há cenas de sexo, sim, algumas explícitas, porém, nenhuma delas é erótica. Nenhuma é erótica. Não espere um filme que você vá sentir algo, porque é pra te derrubar. Agora, a primeira cena do Anticristo é super erótica, né? Ela é. É É muito porque erótica. é antes da desgraça, né? É Mas antes eu da acho engraçado queda. como ele manipula quem tá assistindo, porque ele faz você querer o prazer que os personagens estão tendo durante a queda do menino. E aqui não, né? Genial. É genial, é genial. Fala, Fer. Não, eu ia falar um comentário idiota. Deixa pra lá. Me autocensurei aqui. Aí pode. Aí Entendeu? pode. Aí pode. Se autocensura é do bem. Inclusive, quando o Lars foi divulgar, tem uma imagem dele, Fer, em preto e branco. Quando Peraí dá a que eu vou divulgação chegar. de Ninfomaníaca, essa imagem, foi essa imagem de divulgação que a Nossa, gente que teve broxante. dele à época. Eu não sei até que ponto isso foi fake ou não, mas eu acredito que de fato é uma foto que ele posou dessa forma. Muito interessante, no mínimo, aqui, né? Então, é o pé direito no braço esquerdo e o pé esquerdo no braço direito amarrado com arame. Pra quem não tá vendo, só tá ouvindo, tá? E o Lars com uma cara de conteúdo. Um óculos e barba bem feita. E a bunda dele tá bem saliente pro lado esquerdo, assim. Bem sugestiva. Exato. Enfim, né? É uma imagem muito von Treriana, novamente. Aliás, não falei sobre o nome, né? O Lars nasce Lars Trier. O von é algo que foi colocado quando ele era estudante de cinema por ser razoavelmente pedante. Os amigos apelidam ele com uma nomenclatura aristocrática que ele não tinha, e ele gosta da chacota e insere no nome artístico, portanto, ele gosta de causar, claro que gosta, né? Mas Como acima de de- tudo, ele
transforma a chacota em algo positivo para ele. Como diria o mestre Ronivon, significa? Significa. Significa. Muito Muito bom. bem. O último filme, eu creio que eu não coloquei imagens, Fer, que é A Casa que Jack Construiu. Acho que Vocês não. assistiram? Ah, o Jason falou que foi o Sim. primeiro, né? Como é que Uhum. foi, Jason? Foi um escândalo, né? Eu não, na verdade, assim, pra mim, eu tava começando a ver um filme normal e de repente ele descarrilha e vai pra uma coisa completamente imaginada. Não faz tempo que eu vi esse filme, mas enfim, eu não tenho tanta lembrança dele justamente por não ter entendido ele, né? Então Uhum. não foi um filme que me impactou porque eu me conectei com ele de alguma forma ou de outra, mas eu lembro que havia esse estranhamento, né, essa estranheza com o que, principalmente o final, propunha ali, né, todo aquele vermelho e tal, e o personagem se enfiando naquilo, se entregando. Então é um filme que eu preciso revisitar, certamente. Que pena que eu não. Fer, eu te mandei uma imagem, não sei se você vai conseguir colocar aí agora, porque um dos Eu consigo, pôsteres vamos trocando desse. ideia, eu consigo. Você mandou no zap? Mandei. Esse filme foi o último, né? Ele é de 2018. Poxa, faz muito tempo que a gente teve o último filme do Larsen, agora que eu me dei conta. Faz muito tempo, 2018 foi antes da pandemia. E foi um filme que foi vendido também. O Lars gosta muito de um marketing enganoso. E esse filme foi vendido como um filme de violência, né? De serial killer. Tá no Isso, ar aí, Flá. esse é um dos pôsteres, né? É um pôster muito bonito porque o filme é de fato sobre um serial killer que é interpretado por ninguém menos do que o Matt Dillon. Temos Matt Dillon, Bruno Gans, Uma Thurman nesse filme. Que galera, tem muita gente que só faz pontas, mas é impressionante, né? Acho que dei um zoom aí, E dá pra ver o pessoal aí? Acho que dá, dá, né? obrigada. Essa imagem é sensacional, porque isso é uma releitura de um quadro do romantismo chamado a gente tem, na verdade, a Balsa do Medusa, ou a Jangada do Medusa, do Géricault, né? E tem um outro quadro que faz menção a isso também, que aparece Virgílio e o Dante no inferno do livro. Qual livro? De Dante Alighieri, A O Divina Comédia. Divina Comédia. A Divina Comédia. Então, é uma junção de muitos recursos imagéticos de quem conhece um pouquinho de literatura, um pouquinho de arte. Ele bebe nessa fonte, assim como ele fez com outros filmes, que ele faz menção a outras obras de arte. Aqui ele faz essa menção também. E a história é que Virgílio está guiando o Jack pelo inferno, tal qual ele guiou Dante, e aqui é como se eles estivessem no mar do inferno grego, né, do Hades, e as almas penadas ali segurando o barco com Caronte, né, fazendo o barco se mover, e são as almas de quem o Jack matou. Então o Jack está num constante diálogo com o Virgílio ao longo do filme e narrando tudo de mal que ele fez. Eu acho um personagem fascinante que o Matt Dillon está fazendo aqui, esse serial killer que lembra muito o Psicopata Americano, muito. Quem assistiu conecta isso na hora, mas Uhum. ao mesmo tempo ele é um arquiteto. E ele tá querendo construir uma casa perfeita que ele nunca consegue. E aí vem esse final estranho que o Jason tá mencionando aqui, que é um final muito estético, muito perturbador, né? E o filme narra cada uma dessas vítimas desse homem, que em geral são mulheres, né? Foi muito polêmico à época, eu creio que continua sendo, mas de novo é o Lars tentando falar sobre maldade e aqui ele coloca um homem como protagonista, como ele não fazia há muito tempo, né? Mais de 20 anos que ele não colocava um protagonista homem nos seus filmes, né? E é Quando que tá pra sair, Flavinho? o quê?
Não, esse já saiu, esse foi o último, é isso? Esse é de Esse aqui é de 2018. Ah, O tá certo. É próximo que você falou que tá agora. filmando um agora, mas não é esse, né? Perdão. Não. O que ele tá filmando agora, que se chama After, teoricamente. Deixa eu ver aqui, eu não Já deve sei. estar em pós-produção esse filme, né? É possível, né? Porque ele tá muito doente, né? Então, em princípio, puxa vida, não tem. Não tem uma data específica aqui. Parece estar em pós-produção, sim, mas não temos uma data. Pode ser que, quem sabe, para o ano que vem a gente espere alguma coisa, né? E é isso, meninos. Bom, deixa eu ver se teve alguma imagem aqui. Não, é isso. Persona não grata volta a Cannes depois de algumas polêmicas. É uma relação de amor e ódio que Cannes mantém com Lars von Trier. A Hollywood, mais ou menos, né? Ele já ganhou muita coisa por aqui eu quero dizer, né? Fora na América. Ah, e ele tá muito doente, como eu informei, mas produzindo e não sei o que esperar. Sinceramente, é sempre uma surpresa. Normalmente, para mim, é uma surpresa muito boa. Ó, vou propor um desafio para vocês, então, para a gente encerrar. Podemos partir para o encerramento? Uhum. Sim. Eu acho que assim, Lars von, como você falou, tá doente, 70 anos e tal. O que vocês escreveriam na lápide de Lars von Trier? Se você, ele deixou no testamento que o Jason ou a Flavinha pode falar, o que vocês colocariam? Que sintetize esse diretor para quem nos ouve e tem plena curiosidade de se deleitar com esse dinamarquês safado. Nossa. Que difícil, hein, Fer? Ô, louco, Porra, pô. não tinha nada mais fácil, não. Pô, achei que a ideia ia ser legal. Não, mas ele é muito complexo pra gente pensar na lápide aqui. Eu Porra, diria caramba. que não escreveria nada. Niilista total. Não escreveria nada. Acho a cara dele isso. Talvez nem o nome dele, nem o nome dele. Não Pô, sei. Eu acho que eu colocaria algo tipo antidogmático. nossa, Antidogma. ótimo. E você, Fer? Eu tenho que falar? Ué, você sugeriu? Claro, eu colocaria assim, um grandíssimo filho da puta. Que também é a cara dele. Então, eu muito a não cara tô dele. falando de chacota, não. Eu acho que eu acho assim, pode ser. Quem sou eu? Não conheço o cara no íntimo, mas eu acho que ele faz muita coisa pra causar, assim, e gosta disso. Então, pra mim, é um grandíssimo filho da puta. O que vejam bem, meus caros ouvintes, nem sempre isso é um xingamento, viu? Ser um grandíssimo filho da puta, às vezes é bem legal. Pode ser bom. É, Fer, acho que pode tirar a imagem. Persona não grata é também excelente, é né? uma boa, né? É O muito persona não bom. É grata da muito bom. camisetinha aqui, ó. Muito Hã? bom. É engraçado. Seleção oficial. Com Exato. certeza. Olha lá. É. Podia ser isso É, na lápide dele. Em 2022, se eu não me engano, ele foi para as redes sociais procurar sua próxima musa. Não sei como, eu perdi isso. Porra, falei, Perdi perdeu, de hein? conseguir ser a musa do Lars. Figurasse, ele era bem ativo, né, nas redes sociais e, enfim, agora não mais. Dica, olha Opa! Tá ficando impossível olha. aqui. Isso é a natureza te atacando, Jason. Ela É veio o falar, sabe o caos. que? É o que o caos reina. É o Caos reina. que ela veio falar aqui. Pô, apresenta ela pro Chaos público. O gatinho reigns. sempre faz sucesso, pô. Não, na verdade, ela acabou de pular aqui. Na próxima Tá, ó. eu apresento. Você Legal. apresenta. Ficou tímida diante das câmeras. Nossos ouvintes gostam e telespectadores gostam das intimidades aí do gatinho. Bom, para encerrar, eu vou deixar dica, na verdade, eu não quero deixar nenhuma dica que não seja o Lars. Na verdade, eu ia mostrar alguns livros que falam sobre a biografia do Lars von Trier. Olha que capa magnífica, né? De uma cena do Anticristo. É o Lars von Trier da Linda Badley. Temos The Cinema of Lars von Trier, Authenticity and Artifice,
Da Flavinha, Caroline Bainbridge, muito dá uma bom. enquadradinha boa aí que tá ruim de Tô ver. tentando enquadrar, mas tá difícil aqui, né? Pera aí, eu vou pôr você E em tela. o. Faz um favor, Flavinha. Eu vou pôr você em tela cheia, Vou. mostra de novo aí. Tá. E o Lars von Trier Interviews com o Jan Humboldt. Então, temos vários livros aqui de biografia ou entrevista, né, ou coisas que, para quem estuda, para quem quer conhecer melhor Lars von Trier, eu acho que vale a pena. Só best-seller, hein? Só best-seller, né? E eu deixo dica de vocês assistirem qualquer um dos filmes que a gente mencionou aqui hoje, mas especificamente o Breaking the Waves ou Ondas do Destino, que é o filme mais diferente, talvez o mais subestimado do Lars von Trier, eu acredito. Ah, mas todos eles vão funcionar terrivelmente na sua vida, porque a função do Lars é te desestabilizar. Tá aí, ó. Desestabilizador. Põe na lápide. Fechou. Mais alguma Ah, dica? vocês querem que a gente dê dicas? Eu já falei. Pra mim, Impérios dos Sentidos. Assistam aí que vocês vão ver A aí. verdade. Coisa boa. Pô, Japonês, não pá. sei o que indicar. É difícil, né, cara? É difícil de ter correlações com ele, né? Mas é Talvez foda. Não sei. Qualquer um do Thomas Vinterberg também seria interessante. Eu ia indicar algum que eu já indiquei antes, mas não vem a calhar. Reforça, Jason, reforça. Você acha? Eu Bom, eu vou acho. indicar então que você assista o Sétimo Selo do Bergman, é o mais clássico dele, Ótimo. o mais Hum, conhecido, mas também penso que é o que mais tem a ver com o mal do Lars. Não é o filme que mais ótimo. tem a ver com o Lars, mas que tem a ver com o mal do Lars. Maravilha. Ótimas dicas, meninos. É isso então, gente. Até a próxima. Durmam com Lars. Tchau. E não Falou. acordem. Não, não acordarão nunca.